Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir a semana 3 do 7º ano do PET volume 6 de matemática, tá? Quem tiver dúvida, a gente tem uma aula introdutória que eu vou deixar o link na descrição para vocês tirarem dúvida, mas algumas explicações vão ser dadas durante a correção, tá? Então vamos lá. Marimar está utilizando o jogo de xadrez para trabalhar matemática com seus alunos. Ela apresentou o tabuleiro ao lado e comparou um plano cartesiano. Vocês podem ver que tem um tabuleiro e ela fez os dois eixos aqui. Após verificarem em qual quadrante o peão está, ela solicitou que os alunos desenhassem esta peça nos outros 3 quadrantes do plano cartesiano. Não em qualquer lugar, mas o simétrico dessa peça em relação à origem, então ela quer o simétrico em relação à origem, em relação ao eixo do x e em relação ao eixo do y. Quando a gente fala em relação à origem, é que ele vai fazer cortando o ponto 0, 0, a origem. Quando a gente fala em relação ao eixo y, ele vai transladar aqui em relação ao eixo y. E o eixo x passa pelo eixo x. Então, eu coloquei aqui algumas cores para a gente identificar o quadrinho que ele vai estar. Então, primeiro, em relação à origem. Se é em relação à origem, ele vai passar pela origem, mantendo os quadrantes. Então, vai ser 3 para x e 2 para y. Ó, 3 para x e aqui Então, se é em relação à origem, a gente vai manter as mesmas posições. Qual é a posição do peão atual? Vamos anotar aqui a posição do peão atual. Ele é 2 e menos 3. Então, é 2 e menos 3. Ó, perdão, menos 2 e menos 3, né? Então, agora a gente vai trasladar em relação à origem. Então, se é em relação à origem, ele vai vir para o primeiro quadrante. Basta a gente multiplicar todas a coordenada, né, o x e o y, por menos 1. Então, vai ser 2 e 3 aqui. 2 e 3. Então, vai ser 2 para x e 3 para y. Ele vai vir para este quadrinho. Então, aqui vai ficar em relação à origem. Coloquei aqui para vocês identificarem, tá? Então, em relação ao eixo do x, ficaria mantendo o x e invertendo o y. Mantendo o x, vai ficar menos 2 e fazendo o simétrico de menos 3, 3. Então, ficaria aqui menos 2, 1, 2 e 3. Então, ficaria nessa posição em relação ao eixo do x. Aqui. E agora, em relação ao eixo do y. Em relação a y, o que a gente faz? Nós vamos manter o y, que é menos 3, e vamos fazer o simétrico de menos 2, que vai ser 2. Então, em relação a y, vai ficar 2 e menos 3. 2 positivo e 3 negativo. Então, ele viria para essa posição. Aqui, ficaria em relação ao eixo do y, tá?
Então, sempre pega a coordenada do peão original, né? E vai fazendo em relação à origem, ambos multiplicam por menos 1. Em relação ao eixo do x, mantém x e multiplica por menos 1 o y. Em relação ao eixo do y, mantém y e multiplica o x por menos 1. Ok? 2. Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo metade de uma figura que é simétrica, olha, simétrica em relação ao eixo y. Então, se ela é em relação ao eixo y, ela vai passar, né? A gente vai fazer uma figura do outro lado passando pelo eixo y, tá? Vamos ver o que está pedindo. Observe e responda a seguir. Quais as coordenadas dos 6 vértices da figura, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então, são 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui os seus pontos cartesianos, a sua coordenada, para a gente já ficar mais fácil. Vamos anotar aqui a coordenada de cada ponto. Vamos lá. Este ponto vai ser 0 para x e 5 para y. Aqui, menos 1 e 2. Este ponto, menos 4 e 2. Este, menos 2 e 0. Aqui, menos 3 e menos 3. E este é 0 para x e menos 1 para y. Então, tá aqui as nossas coordenadas. Quais são as coordenadas? Já estão anotadas aqui, tá? Quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar para construir a figura? Vejam bem. Tem 2 vértices que eu não preciso encontrá-los, porque eles estão sobre o eixo x. Então, não faz diferença, porque o x eu não posso mudar. E como eles estão sobre o eixo y, desculpa. E o y eu não posso mudar. E sendo o meu x igual a 0, se eu multiplicar 0 por menos 1, vai dar 0. Então, não vai fazer diferença. Então, os vértices que eu vou ter que alterar são esses aqui, ó. Vou fazer o simétrico em relação, tá, ao eixo y desses 4 aqui. Então, tá aqui. As coordenadas são essas. Porém, agora, a gente tem que fazer as coordenadas que nós vamos ter que desenhar. Se nós vamos trabalhar nessas 4 coordenadas e fazer simetria sobre o y, nós vamos manter o y e inverter o x. Então, por exemplo, esse ponto menos 1 e 2 vai virar o quê? 1 e 2. Então, esse ponto vai vir para aqui. O ponto menos 4 e 2, nós vamos fazer 4 e 2, porque a gente vai inverter x e manter y. Então, vai ficar 4 e 2. Aqui o outro ponto. O menos 2 e 0 vai ficar 2 e 0. O menos 3 e menos 3 vai ficar 3 e menos 3. Porque a gente vai manter o y, né, e inverter o x. Pronto, a partir daqui a gente já vai ter os dados para formar o outro lado da estrela. Vamos unir aqui esses pontos. Então, nós temos um ponto aqui. Temos um outro ponto aqui.
outra aqui. Próximo aqui. E um outro aqui. Pronto, com isso a gente formou a outra parte da estrela, tá? Lembrando que a gente manteve o Y e inverteu o X. Então, olha só como que ficou esse ponto. 1 e 2. Este, 4 e 2. Este, 2 e 0. Este, 3 e menos 3. Tá? Então, aqui a gente criou os outros pares ordenados. Vamos anotar ele aqui. 3 e menos 3. O menos 2 e 0 ficou 2 e 0. O menos 4 e 2 ficou 4 e 2. E o menos 1 e 1. E o menos 1 e 2 ficou 1 e 2. O que devemos fazer em relação à coordenada dos 4 vértices plotados e não pertencendo ao eixo do X para obter os novos 4 vértices? O que a gente fez? Nós multiplicamos por menos 1 o valor de X, né, para fazer o simétrico, e mantivemos a ordenada. Então, é letra C. Letra D. O que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo de X, dos 4 vértices plotados no plano, e não pertencentes ao eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo do Y dos outros 2 vértices plotados, né? Ele está falando desses dois aqui, ó, do 0 e 5 e do 0 e menos 1. Por que a gente não precisa fazer? Porque nós mantivemos o valor de Y e multiplicamos por menos 1 a abscissa. E como a abscissa é 0, o X é 0, né? Se eu multiplicar menos 1 por 0, não vai dar diferença. Então, vai ficar sempre o mesmo valor, tá? 0 vezes menos 1 vai dar 0. Então, não altera o valor do par ordenado. 3. Nas ilustrações abaixo, a linha tracejada indica o eixo de simetria. Então, o desenho original é esse, e aqui tem um eixo de simetria. Desenhe a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Bom, se esse eixo é o X, então nós vamos fazer simetria em relação ao X. Basta, os que estão sobre o eixo do X não altera, vai continuar. Então, nós vamos trabalhar esses 3 vértices aqui, ó, fazendo a simetria dele. Este, nós temos 1 e 2, então, nós vamos pegar aqui e marcar aqui. Este vértice, nós temos 1, 2, 3, 4, então, nós vamos caminhar 4. 1, 2, 3, 4, então, vai vir para aqui. E este, nós temos 1, 2, 3, então, nós vamos caminhar 3. 1, 2, 3. E com isso a gente liga, nós vamos ter essa figura. Coloquei ela ali mais bonitinha para vocês. Os meus desenhos nem sempre são perfeitos. Vou melhorar aqui. Tá? Então, tá aqui essa figura e aqui nós fizemos a mesma coisa, só que aqui a gente trabalhou com todos os vértices deste polígono, porque não tem nenhum sobre o eixo do X. Então, a gente fazendo a simetria em relação ao eixo do X, ela vem para aqui. Ok? 4. No plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo Y. Então, olha só a informação. Metade simétrica em relação a Y. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano, então tá pedindo essas coordenadas, e em seguida nós vamos marcar o simétrico dele em relação ao Y, então ele vai passar para cá. Então, vamos ver aqui os pares ordenados. Aqui nós vamos ter menos 3 e 5, este menos 5 e 3,
Aqui, menos 3 e 1. Este, menos 3 e 2. Aqui, 0 e 2. Este, 0 e 4. Né? E este, menos 3 e 4. Então, tá aqui uma seta e nós vamos agora fazer a simetria sobre y. Os valores que já estão sobre o eixo y não vão alterar, então nós vamos jogar para cá. Se é menos 3 e 4, manter y e fazer o simétrico de 3, vai ficar 3 e 4. Então, vai vir para aqui. Este, menos 3 e 5, vai ser 3 e 5. Menos 5 e 3, vai ser 5 e 3. Menos 3 e 1, vai ficar 3 e 1. Aqui. Menos 3 e 2, vai ficar 3 e 2. E o que já está aqui permanece. Então, agora a gente une esses pontos, tá? Aqui, sobe, vem na ponta, este, opa! Este e este. Pronto. Aí, nós fizemos o simétrico da seta sobre o eixo y. Ok? Então, tá aí a correção da semana 3 do PET 6. Qualquer dúvida, vai na aula introdutória ou então pode me perguntar que eu respondo lá no YouTube, tá? Abraços e até a próxima.